E aí, você sabia que todos nós precisamos de um pai, de uma mãe espiritual? É verdade, muito se prega na construção da igreja, no avanço do reino de Deus, que nós precisamos de pastor, nós precisamos de líderes, nós precisamos de irmãos, mas pouco se fala da importância de termos também um pai e uma mãe espiritual. O Paulo, o apóstolo, ele disse o seguinte: nós temos muitos ais, muitos mestres, mas um só é o nosso pai. Eu tenho dito o seguinte, que qualquer um em sua função, ele passa, mas no coração, não. Deus, ele está nos chamando hoje para fazer a sua obra na terra através de relacionamentos. E todos nós precisamos ser e também ter pai e mãe na fé. Quem são os pais? São aquelas pessoas nas quais nós depositamos total e absoluta confiança nelas. São aquelas pessoas que nós temos coragem de contar os nossos piores pecados. São aquelas pessoas que são confiáveis e que já mostraram que o nosso valor para elas não está naquilo que nós podemos dá-las, mas sim naquilo que nós somos. E o que é que nós somos? Seres humanos, que por ser pessoas relacionáveis, precisamos urgentemente de um pai e de uma mãe. Eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo e você talvez seja até mesmo um pastor, um líder, uma ministra de louvor, sei lá, um empresário, qualquer coisa assim. E hoje na sua alma, existe um grito muito grande para que Deus te dê um pai e Ele te dê uma mãe. Deus, Ele foi o próprio quem colocou no seu coração, querido, o desejo de ter um pai. E eu quero ser um pai para muita gente, como Deus tem me dado esse privilégio. E é claro, né? Eu também sou filho, eu tenho aqueles pais. E você, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Não tem? É hora de procurar. Fica comigo, acompanhe um recadinho aí que eu tenho para você e já já eu vou pontuar algumas coisas fundamentais na vida de um pai e na vida de uma mãe. E você vai ver como é bom viver sendo filhos do pai. Pois é, eu e você precisamos de um pai, de uma mãe. Basicamente, a função do pai, além de corrigir, não é? É também encorajar seus filhos. Eu almoçava com alguém antes de ontem, um grande amigo, e ele é grande mesmo, né? E depois de um grande papo, onde eu compartilhava com ele algumas ansiedades, algumas expectativas, ele me disse: Hudson, daqui um ano nós vamos nos encontrar novamente. E você vai me contar todas as bênçãos. E você vai me mostrar todos os cestos cheios que Deus vai te entregar. Eu comecei a chorar. E de repente o Espírito de Deus nos envolveu completamente. E eu saí daquele almoço completamente encorajado, completamente animado. Isso é fruto de uma conversa de pai para filho. Não há pai algum que vá desestimular, que vá desencorajar seus filhos. Por isso, se você precisa de ânimo, está meio desanimado, o ministério está difícil, a vida está pesada, procure um pai. Tenha um pai na fé, tenha um pai espiritual e com toda certeza você vai viver uma vida muito mais legal e muito mais animada. Veja agora um recado que eu tenho e já eu volto falando um pouco mais das bênçãos de ser filhos do pai e da mãe. Isso aí. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Cara, deixa eu te contar um lance. Depois de alguns anos servindo a Deus ali na Igreja Metodista Congregacional,
anos maravilhosos esses, inclusive. Deus agora tem me chamado para outro negócio. Deus tem aberto portas para eu poder visitar nações e várias cidades desse nosso Brasilzão. Por isso, a palavra do Espírito para mim foi: fique livre. E o que eu quero te dizer com isso? A partir de então, Deus tem me dado essa liberdade e graça de poder viajar ainda mais do que nós já temos viajado. Aí alguém pergunta: Hudson, é possível? É possível sim. Por isso, eu estou aqui para te dizer que eu e a equipe do Alta Temperatura queremos estar na sua cidade, queremos estar no seu acampamento, no seu congresso, ministrando a palavra e o mover do Espírito Santo. Por isso, se você deseja nos ter aí na sua cidade, entra lá no site Alta Temperatura BH. Também estamos no Facebook, Twitter, enfim, estamos no pedaço. E eu quero estar em alta temperatura com você. Faça parte disso, manda um convite pra gente, que a agenda de 2013 já está aberta e tá bombando. Valeu! Pois é, todos nós necessitamos rápido de pai e de mãe espiritual. O pai e a mãe na fé são aquelas pessoas que vão nos encorajar o tempo todo, ainda que sejam com correções. Mas o pai e a mãe também são aquelas pessoas que nós as identificamos quando elas estão conosco. Tipo assim, junto e misturado. No meu inglês é together, isso mesmo. O pai e a mãe, eles estão sempre conosco, ainda que seja na mente, no coração, no espírito, como dizem os pentecostais, não é? Veja só, a Bíblia fala que Israel estava órfão, até que um dia se levantou Débora. Débora era quem? Uma juíza, mas não diz que se levantou a juíza Débora, se levantou uma mãe. Essa mãe, ela se colocou na brecha. Está escrito que ela, sentada debaixo de uma árvore, as pessoas vinham até ela conversar, as pessoas vinham até ela buscar conselhos, buscar ânimo, buscar direção. Até que um sujeito, diante de uma guerra, disse: olha, Débora, o que faço? Ela falou: cara, Deus já te deu a vitória, você já venceu, vai que tá tudo certo, você vai segurar o troféu, porque Deus vai te fazer romper e triunfar. Pode sair e você vai ver a vitória de Deus. O camarada então disse: é o seguinte, mãe Débora, eu só irei se você for comigo. Ela falou: então tá tudo certo, é nós, junto e misturado, disse a Débora para ele. A Bíblia diz que essa mulher então partiu para uma grande batalha na companhia daquele homem. E Deus cumpriu tudo que a mãe havia dito. Mas qual foi a condição para esse homem encontrar ânimo e vencer a sua batalha? Foi ter alguém com ele. E quem é que são as pessoas que estão dispostas a estar com você, tanto nos bons quanto nos maus momentos? Somente o pai, somente a mãe. Porque pai e mãe, diferente de líderes, de pessoas que ocupam funções, eles não têm hora, eles não têm tempo, não têm dinheiro, eles não têm lugar. Eles têm somente um desejo sincero de estar junto com você. Então, você já sabe, não é? O pai e a mãe são aquelas pessoas que vão te encorajar e também vão estar com você. Não pelo que você pode dar, mas pelo que você é. Agora, curte o último recado e eu já volto te falando mais uma coisinha sobre a bênção de ser filhos do pai e filho da mãe. É a terceira vez que eu já falo isso, mas é porque eu achei muito divertido. Então, fica legal aí. É nóis. Muito bom, eu cheguei mais uma vez para te pedir agora uma ajuda. Você sabia que o Alta Temperatura já está no ar
há 15 meses, 1 ano e 3 meses, é claro, né? Mas para isso, nós precisamos de amigos, é verdade, nós só estamos no ar porque nós temos os amigos em alta temperatura. Quem são eles? São pessoas que têm sido tocadas e abençoadas pela nossa mensagem e estão contribuindo mensalmente com algum valor financeiro. E eu quero hoje te convidar, vem ser uma amiga, um amigo em alta temperatura, você também. Você pode ir lá no Banco do Brasil, na agência 1584, dígito 9, conta corrente 190 mil, dígito 5. Faça um compromisso com a gente, não deixe o evangelho parar de ser pregado, principalmente com esse jeitão que nós temos feito aqui na Rede Super. Então, que Deus te toque, que Deus te chame, invista em nosso programa e com certeza, tudo que você plantar, Deus te fará colher. Valeu! Isso! Ele veio para os que são seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, receberam juntamente o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Olha só, Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar o homem e perdoar os seus pecados. Mas não antes, Jesus, Ele veio ao mundo para nos fazer filhos de Deus. E sabe quais são os filhos de Deus? Aqueles que recebem o Filho mais querido, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E você, já é filha de Deus? Já é filho de Deus? Ou você ainda está debaixo daquela conversa mentirosa que a religião ensina? A religião fala assim, todos nós somos filhos de Deus. Mentira, filhos de Deus são aqueles que têm o Filho Jesus Cristo. Foi o próprio quem o disse. Por isso, hoje, se você precisa de ânimo, se você vive meio sozinho pelos cantos da vida, não tem amigos, não tem ninguém, entregue a vida a Jesus e Ele estará contigo o tempo todo. Ele próprio disse, ô gente boa, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Quais são essas bênçãos? São frutos de uma vida de filho de Deus, filho de pai e filho da mãe. Alta Temperatura, um programa que prega paternidade espiritual. Valeu!